Nessa aula, você vai saber o que temos de probióticos e o papel que cada espécie diferente desses probióticos pode desempenhar na manutenção do bem-estar. Mas primeiro, eu preciso reforçar o que são probióticos. Os probióticos, nós temos vários conceitos, tá? Desde o conceito da Organização Mundial de Saúde, onde nos traz que probióticos são micro-organismos vivos que, quando administrados em grandes quantidades, em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro. Depois, nós temos um conceito, né, da Anvisa, que é de 2002, onde diz que probióticos são micro-organismos vivos capazes de melhorar o equilíbrio microbiano intestinal, produzindo efeitos benéficos, né? E nós temos depois um conceito do ISAP de 2017, tá? Que é a Associação Científica Internacional de Probióticos e Prebióticos, e nos traz que probiótico é o substrato que é seletivamente utilizado por micro-organismos do hospedeiro, conferindo benefícios à saúde. Vocês podem perceber que esses três conceitos, eles meio que se mesclam e eles trazem praticamente quase a mesma coisa, né? Só que, apesar de existir várias definições na literatura, a mais usada pelas publicações científicas é a da Organização Mundial de Saúde, justamente por trazer a importância da viabilidade, quantidade e o benefício à saúde, né? E no ano de 2017, foi publicada no Nature Reviews o mais atual conceito dos probióticos, que foi elaborado pelo ISAP, né? E aí a gente vê este novo conceito, onde diz que o substrato que é seletivamente utilizado por organismos do hospedeiro, conferindo benefícios à saúde. Mas, e por que eu preciso saber de tudo isso? Né? Por que eu preciso me deter a esses conceitos? Porque tudo deve ser muito individualizado, gente. Quando a gente fala da prescrição individualizada, nós precisamos saber que a prescrição individualizada de probióticos é uma excelente opção para otimizar os resultados dos nossos pacientes. E é importante saber e lembrar que a utilização de cepas probióticas associadas aos micro-organismos conferem benefícios não específicos e geralmente de igual importância, como melhora da tolerância e má digestão da lactose, melhora da homeostase do intestino, normalização do tempo de trânsito intestinal, regulação do sistema imunológico, né? E a gente sempre precisa lembrar, como eu sempre digo para os meus alunos em sala de aula, quando o assunto é probiótico, a inclusão desses micro-organismos na prescrição nutricional, mesmo sem especificidade, se a gente não for especificar alguma cepa, certamente vai resultar num benefício para o paciente. Então, é um ponto que sempre vai trazer uma ajuda, nós vamos conseguir ajudar o nosso paciente de alguma forma, porque tem N benefícios, vocês vão ver agora nessa aula. E a literatura traz efeitos positivos na saúde associados aos probióticos de uma maneira geral. Então, a gente não precisa especificar as cepas. A grande questão é que, ao individualizar a prescrição, o benefício na prevenção e no tratamento de doenças acaba sendo mais eficaz, devido a funções das diferentes cepas, porque vocês vão ver mais adiante, que cada tipo de cepa trabalha em um sinal e sintoma ou em alguma doença específica. E isso deve ser bem considerado na prática clínica, tá? E entre essas cepas de probióticos que eu estou falando, vão entrar os lactobacilos, onde nós temos os lactobacilos acidófilos, casei, paracasei, plantarum, reuteri, raminosus, crispatus, graceri e johnsoni. Depois nós temos uma outra classe que são os bifidobacterium, onde entram os bifidum, bifidum infantis, bifidum longo, lactis, breve e animalis. E nós temos outras cepas de probióticos onde entram os enterococos, os lactococos, os streptococos. Temos também os bacilos e outros que são bem importantes
quando nós falamos de benefícios à saúde. Dentre todos esses probióticos, essas classes que eu citei para vocês, os probióticos mais utilizados nos alimentos e na indústria de suplementos são as espécies dos gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium. Depois vem as leveduras, como o Saccharomyces specie, que é usado para diarreia, que é o Floratil, que normalmente nós usamos. Não podemos deixar de lado também que diferentes espécies fornecem benefícios diferentes, pois grande parte das pesquisas feitas sobre os probióticos avalia uma série de espécies ao mesmo tempo. E a maioria dos probióticos encontrados nas prateleiras das lojas são uma combinação de suplementos, oferecendo cepas múltiplas para uma eficiência máxima. Especificamente, as pesquisas são feitas com os Lactobacillus gasseri, os Bifidum e Bifidum longum, e verificam que esta combinação ela pode ser muito poderosa, porque somente essas 3 cepas acabam auxiliando no processo de digestão saudável, controlam os sintomas de alergia sazonal e ajudam a diminuir a gravidade e encurtar a duração dos sintomas de resfriados comuns. Mas isto não significa que nós não devemos pensar em outras cepas, porque nós temos ainda N probióticos, N cepas para conhecer um pouco mais e saber a função de todas elas. Mas aí vocês vão me perguntar, mas além disso, por que os probióticos eles são tão poderosos? O que eles têm de tão importante? Nós temos uma relação dos probióticos com a saúde intestinal, porque eles melhoram sintomas de doenças inflamatórias intestinais, atuam na síndrome do cólon irritável e na doença de Crohn, tem uma melhora clínica nas diarreias, em vários tipos de diarreia, tanto diarreias dos viajantes, que nós chamamos quando viajamos, assim como nós temos indivíduos que ficam constipados, nós temos aqueles indivíduos que quando viajam, eles ficam com diarreia, né? Ajudam também em questões de diarreias por rotavírus, pelo uso de antibióticos, ajuda também na melhora de infecções causadas por H. pylori e melhorando a absorção de outros nutrientes. Mas não é só por aí não, porque nós temos ainda outras funções com relação aos probióticos. E aí, quando nós falamos de alergias, principalmente alergias nasofágicas, os probióticos são excelentes. Eles têm ainda ação anticancerígena, especialmente em câncer de cólon e câncer de reto. Ajudam, né, numa diminuição da inflamação do trato urinário e vaginal, tem uma diminuição do colesterol sérico, ajuda na diminuição da incidência de cálculos renais, na modulação da função imunológica, na modulação da resistência à insulina, da obesidade, na doença hepática gordurosa não alcoólica e também ajuda no emagrecimento. E falando em emagrecimento, a microbiota de indivíduos obesos e magros, elas são diferentes. E é bem normal no consultório, quando o objetivo do paciente é a perda de peso, a atenção que nós damos muito grande, essa atenção exacerbada ao balanço energético negativo, à distribuição de macronutrientes da dieta e nós precisamos pensar que não é só esta questão de balanço energético negativo. Nós precisamos pensar que, se necessário, nós podemos ajudar o paciente com suplementação, mas ele tem que se comprometer a comer um pouco melhor. Porém, o nutricionista às vezes vai acabar se perguntando assim, tá, mas será que é só isso? Será que simplesmente se eu melhorar a alimentação do meu paciente, se eu ajustar os macronutrientes e der uns probióticos, ele vai melhorar e ele vai emagrecer? Em partes não. Sabe por quê? Porque a microbiota intestinal ela vai desempenhar um papel muito importante no processo de emagrecimento. E a disbiose da microbiota intestinal pode levar à obesidade induzida pela dieta e às complicações metabólicas consequentes. E isso acontece devido a uma variedade de mecanismos, como a desregulação do sistema imune, o metabolismo energético dos hormônios intestinais,
além de mecanismos pró-inflamatórios que o paciente pode estar fazendo e que ele nem comentou, ele nem falou. E essas alterações estão associadas principalmente a produtos microbianos, como os ácidos graxos de cadeia curta e os lipossacarídeos, né? Os lipopolissacarídeos, que são os LPS, nos quais desempenham um papel funcional na regulação do tecido adiposo. E isso é fundamental porque também interfere na questão do metabolismo energético, inclusive a nível mitocondrial. E aí nós vamos pensar assim, é nesses momentos, né, que quando o paciente busca emagrecimento, nós devemos pensar nos probióticos.